pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda, sou professora de robótica e hoje nós teremos a nossa primeira aula depois desse distanciamento social. Tudo bem? Bom, na aula de hoje nós iremos fazer uma experiência, tá? Nós iremos fazer uma construção maker bem divertida. Só que antes de nós iniciarmos esta construção, nós iremos falar sobre um assunto muito interessante. Nós iremos falar sobre o vento. Pessoal, vocês já ouviram falar sobre o vento, com certeza. Mas vocês já pararam para pensar o que é o vento? Pensem aí um pouquinho. O que é o vento? Bom, vocês podem se questionar. Bom, o vento é algo que bate no meu rosto, que eu sinto quando saio fora de casa ou algo do tipo. Porém, pessoal, de uma forma mais direta, o vento é simplesmente quando o ar que nós respiramos, que está em todo o ambiente, ele acaba tendo algum tipo de movimento. Então, o vento, ele é o ar em movimento. Tudo bem? Passando desse conceito do que é o vento, eu queria que vocês parassem para pensar alguns objetos que vocês utilizam em casa que podem construir vento. Vocês já pararam para pensar? Bom, vocês podem pensar, quando eu ligo o ar-condicionado ou quando eu ligo algum ventilador, eu sinto o vento. Não é isso mesmo? Bom, esses aparelhos, eles são capazes de construir um vento. Esse vento gelado, fresquinho, que bate no nosso rosto, que acaba refrescando o ambiente, não é? Porém, fora o vento que nós sentimos desses aparelhos, nós também temos o vento que nós sentimos quando nós vamos para a praia. Ou então, quando a gente está em algum parque que acaba sendo bem refrescante o local. Vocês já pararam para pensar se esses dois tipos de ventos, eles são iguais? Será que o vento produzido pelo ventilador, ele é o mesmo vento que possui na praia? Eu acho que não, pessoal. O que é que existe de diferente nesses dois tipos? É que o vento da praia, ele é um vento natural. Isso significa que o vento que é produzido na praia, ou então quando você está em algum parque, ou até mesmo quando você está na sua casa, é o vento que existe no meio ambiente, tá certo? E o vento que é produzido através do ventilador, do ar-condicionado ou de qualquer outro tipo de aparelho, ele é um vento artificial. Tudo bem, pessoal? Agora, pessoal, nós iremos falar sobre um outro mecanismo do vento. Nós vamos falar sobre a força do vento. E aí, vocês já pararam para pensar o que é que o vento consegue movimentar com a sua força? Eu acredito que muitos de vocês, ou até mesmo todos vocês, já puderam ter contato, é a pipa. Vocês sabiam que a pipa, ela é um brinquedo, ela é um instrumento que ela funciona através da força do vento? Pois é, pessoal, a força do vento é que faz a pipa sair do chão e alcançar um alto voo. Eu também tenho uma outra figura aqui para mostrar para vocês, que provavelmente vocês já viram na TV ou até mesmo no colégio falando sobre ela, que são as usinas eólicas. As usinas eólicas, elas parecem instrumentos como cataventos. Elas são cataventos, mas de porte gigantescos. Elas são aparelhos e mecanismos grandes, enormes, que possuem paletas. Pode até ser parecido um pouco com um ventilador, se você começar a observar. E que elas se movimentam através do vento. Só que dessa vez, ela se movimenta com a força do vento natural, tá, pessoal? Não existe nenhum mecanismo que faz com que essas hélices da usina eólica girem.
ela gira exclusivamente com a força do vento. Bom, pessoal, nós já falamos sobre a pipa, nós já falamos sobre a usina eólica, mas eu tenho uma montagem bem diferente para mostrar para vocês. Esse carro aqui que vocês estão vendo na tela, ele é um carro que ele foi construído para ser movido exclusivamente com a força do vento. Quando vocês observam esse carro, o que ele tem em comum com os outros? Ele tem em comum com os outros carros porque ele possui 4 rodas, ele possui a estrutura que onde o motorista irá ficar. Porém, ele tem algo bem peculiar. Ele possui hélices gigantescas atrás dele. São essas hélices que irão fazer com que o carro se movimente. Ele vai funcionar um pouco parecido com as hélices da usina eólica. A força do vento vai bater nas hélices e vai fazer com que elas girem, e aí o carro vai se movimentar. Partindo desse princípio desse carro aqui com as hélices, nós iremos fazer a nossa montagem de hoje. Nós iremos construir um carro que se movimenta com a força do ar. Tudo bem? Vamos para a montagem? Agora eu vou mostrar para vocês os materiais necessários. Bom, os materiais necessários são, pessoal, vocês precisam de papelão, tampinha de garrafa, vocês precisarão também de palito de churrasco, de balão e de canudo. Bom, pessoal, como eu conversei com vocês, o experimento de hoje nós iremos fazer um carrinho que ele se movimenta através da força do vento ou da força do ar, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês peguem alguma caixa de sapato ou alguma caixa qualquer que vocês tenham em casa. O importante é que vocês possam pegar um papelão, tá bom? Um papelão vocês podem cortar ou no formato quadrado ou no formato retangular, ou vocês podem fazer no formato tipo de um carrinho de Fórmula 1, tá certo? Vai de acordo com o que vocês desejarem. Esse papelão será a nossa base, a base do nosso carrinho, tudo bem? Caso você não tenha papelão em casa, mas se você tenha uma tampa de manteiga, você também pode estar utilizando, ou qualquer outro material que possa substituir a base de um carro, tá certo? Ela só precisa ser firme, ok? O próximo passo, depois que você pegar a sua base, de acordo com o material que você tem em casa, é que você corte ela no formato que eu indiquei, tá certo? Ou quadrado, ou retangular, ou até mesmo nesse formato aqui que eu escolhi, que é um formato parecido com o formato de carros da Fórmula 1, ok? O próximo material, pessoal, que nós iremos utilizar é um canudo, ok? Esse canudo eu irei cortar 2 pedaços. Não precisa ser tão grande. Eu vou cortar 2 pedaços e depois eu vou dizer para vocês qual é a medição. Bom, eu cortei 2 pedaços, mas qual é o tamanho exato que eu devo ter dos meus canudos? Cada um desses canudos será colado em uma parte do carro. Esse aqui é o carro que eu vou construir, mas eu vou pegar o modelo do quadrado. Então, eu devo colar esse canudo na parte de cima, ok? Nessa parte de cima. E o outro canudo deve ser colado na outra parte, na parte de baixo. Tudo bem? Se vocês decidirem fazer nesse modelo, esse canudo vai ser colado aqui em cima e o outro canudo vai ser colado aqui embaixo. Qual é o objetivo de colar esses canudos? É porque com eles eu vou conseguir passar por dentro o eixo do nosso carrinho. O que vai ser o eixo? O eixo do nosso carrinho vai ser o palitinho de churrasco. Ele vai passar aqui dentro, tá? Desse canudinho.
E nós iremos colocar as nossas tampinhas de garrafa que eu pedi para vocês. Bom, vocês devem fazer um furinho bem no meio da tampinha de garrafa e vocês irão colocar aqui no palitinho de churrasco, fazendo a nossa primeira roda, ok? Colocando a nossa primeira roda. Depois de colado, você deve colocar a outra tampinha de garrafa do outro lado. E isso você vai repetir tanto na parte de cima do nosso carrinho, quanto na parte de baixo, tá certo? Vamos lá. Bom, pessoal, eu já colei o meu canudo aqui em cima e aqui embaixo. No meu caso, eu utilizei uma fitinha, mas se você tiver ou durex ou cola que consiga grudar e fixar bem o canudo no papelão, dá certo, tudo bem? Bom, qual é o nosso próximo passo? Como eu tinha falado anteriormente, você precisa pegar o palito e passar por dentro do canudo, ok? Eu vou pegar aqui um palitinho menor. E aqui agora eu vou colocar minha primeira roda. Quando você for furar a tampinha, você não precisa fazer um buraco bem largo. O interessante é que seja um buraco que fixe bem o palito, tudo bem? Na hora de furar a tampinha, você deve pedir ajuda da sua mamãe, do seu papai ou então de algum adulto da casa, tudo bem? Bom, aqui você coloca a outra roda, tá? E agora você pode verificar o tamanho que vai ficar o seu eixo. Você pode escolher se deixa ele maior, se deixa ele menor, vai de acordo com o seu gosto, tudo bem? Eu vou deixar ele assim. O importante é que ele rode, ó, tá certo? Eu percebo aqui que ele consegue rodar normalmente. Agora eu vou fazer a parte de baixo, tudo bem? Vou colocar da mesma forma aqui o palitinho dentro do canudo e vou colocar as duas rodas. Vou colocar a roda de um lado e a roda do outro lado. Fixando bem, tá? Tanto o canudo, os palitos e as rodinhas. Aqui também eu vou fazer o teste, ó, eu percebo que eu consigo rodar muito bem as rodas debaixo do meu carrinho, ok? E ele está funcionando, ok? O que você pode perceber quando você fizer o seu carrinho é que ele pode estar escorregando, ele acaba não conseguindo ter um movimento e um deslocamento tão bom como ele deveria. Às vezes é porque a tampinha ela acaba escorregando no local que o carrinho está andando. Então, o que que você pode fazer? Você pode pegar alguns elásticos, tá? E colocar aqui ao redor da tampinha, certo? Se você tiver elásticos. Se você não tiver elásticos, não tem problema, tá certo? Bom, agora nós já fizemos a nossa base. Agora nós iremos fazer um mecanismo que será utilizado para que o carrinho possa andar através da força do ar ou do vento, tá bom? Vocês devem pegar um balão, por isso que eu pedi uma bexiga, não importa qual tamanho, tá certo? E o que que vocês devem fazer? Aqui eu vou utilizar um canudinho que ele tem essa dobra. Se você não tiver um canudinho que tem essa dobra, você pode dobrar o canudo que é reto, tá bom? Tenta dobrar ele para que ele possa ficar nesse formato, ok? Aqui eu posso utilizar um único canudo ou eu posso utilizar 2 canudos. E aí, pessoal, vocês podem testar o que é que fica de diferente quando eu coloco 1 ou 2 canudos, tá certo? Mas utilizando um único ou 2 canudos, o nosso projeto vai funcionar da mesma forma. Tudo bem? Bom, você pode pegar um canudo, você pega e você coloca, no caso, a parte, né, dobrada aqui dentro do balão. Não precisa colocar até o final do balão.
só em uma quantidade suficiente, tá? Para que ele não possa escorregar do canudo. E aí você faz uma dobrinha aqui no balão, ok? E essa parte é a parte muito importante. Se você tiver dificuldade, você pede ajuda para algum responsável da sua casa, tá certo? Nesse momento você vai precisar utilizar uma liguinha ou até mesmo um durex ou alguma fita que prenda muito bem o balão no canudo. Aqui eu vou dar várias voltinhas, tá certo? Para que o balão fique bem preso ao canudo, para que o ar que esteja dentro do balão ele não saia, até mesmo porque o nosso objetivo é utilizar a força do ar que está dentro do balão para que o nosso carrinho possa se movimentar. Tudo bem? Bom, ele agora está bem preso, tá certo? E eu posso fazer um teste. Eu vou soprar aqui no meu canudo e vou ver se o meu balão está conseguindo encher. Ó, pessoal, então, assoprando o canudo eu consigo encher o meu balão. Então, tudo ok, tudo bem? Agora, qual é a nossa próxima etapa? Nossa próxima etapa é justamente prender esse nosso canudo ao nosso carrinho. Você vai prender da mesma forma que você prendeu o canudo na parte de trás do carrinho, com fitinha, com fita crepe ou durex ou até cola. Tudo bem? O importante é que fique bem fixo, tá certo? E agora eu vou fazer essa parte. Bom, pessoal, eu acabei de colar o canudo aqui na frente, tá certo? E aqui ele ficou nesse formato, ó. É importante que vocês deixem um pouquinho desse canudo para fora para que vocês possam ter facilidade de soprar o balão, tá bom? E agora é só testar. Vocês devem encher o balão e soltar o carrinho para ver se ele se movimenta, tudo bem? Caso vocês tenham dificuldade que ele se movimente, vocês podem estar colocando alguma liguinha, como eu falei para vocês, para aumentar o atrito do pneu com a mesa, tudo bem? Vamos lá. Bom, pessoal, se vocês tiverem dificuldade, caso o balão esteja encostando no chão e dificulte o deslocamento do carrinho, o que vocês devem fazer? Vocês devem pegar um palitinho de dente e colocar aqui junto com o canudo, tá certo? Assim ele vai ficar em pé e aí vai ajudar com que o carrinho funcione corretamente.